Olá, hoje eu vim contar para vocês como que surgiu esse chá com a Vânia. Por que esse projeto tem esse nome? Quando eu era menina, eu ia com a minha mãe num chá das damas do município, aonde elas colocavam as suas habilidades com alguns produtos que elas sabiam fazer de artesanatos. Lá elas faziam seus artesanatos, vendiam e com esse dinheiro eles ajudavam as mães carentes que estavam grávidas. Podiam comprar então o enxoval para as crianças. E eu achava incrível aquela atitude daquelas mulheres. E eu dizia assim: quando eu crescer, eu quero fazer parte desse grupo de mulheres. Cresci, casei e esse encontro deixou de existir das damas. E eu fiquei muito frustrada com isso. Conversei com algumas primeiras damas do nosso município, mas não aconteceu. E estava ali, guardadinha dentro de uma gavetinha, lá no meu cérebro, no meu inconsciente, esse desejo de fazer alguma coisa com as mulheres. E eu lá um dia, quinta-feira, na frente do Santíssimo, eu falei para Jesus: Jesus, uma professora perguntou esses dias o que você sabe fazer de melhor. E eu disse: eu acho que o Senhor deu os dons tudo para minha irmã, porque ela sabe pintar, ela sabe bordar, ela sabe desenhar, e eu sei só falar. E eu não entendi o que Deus queria comigo. E no silêncio do meu coração, Ele me fez lembrar desse chá. Ali eu desenvolvi um slogan deste chá relacionado aos acontecimentos da minha vida. E um dos acontecimentos da minha vida foi o câncer de mama. Então, eu fiz esse slogan com o V do meu nome, com o símbolo dos meus seios e com algumas folhinhas que relembravam o meu renascimento depois que fui acometida pelo câncer de mama. E ali, neste trabalho de desenvolver esta imagem, a pessoa que estava me ajudando colocou 3 pontinhos. E eu fiquei pensando, o que representaria aqueles 3 pontinhos? Pai, Filho e Espírito Santo, fé, esperança, caridade. E lá naquele encontro com Jesus, ele disse, o chá. Mas o chá? O que quer dizer o chá? E lá nas minhas memórias, eu fui buscando o que poderia ser esse chá. E é claro que com todos esses estudos que eu venho fazendo de autoconhecimento, eu, na inspiração do Espírito Santo, resolvi que fosse conhecimento, habilidade e atitude. Porque quando eu me conheço, eu conheço as minhas luzes e as minhas sombras, eu descubro que em algumas coisas eu tenho habilidade e outras eu não tenho. Então eu tenho que buscar habilidade aonde eu ainda não estou conseguindo fazer algo que possa me ajudar a entrar em ação. Por isso o chá se chama conhecimento, habilidade e atitude. E a partir disso, eu decidi que todo esse projeto seria para mulheres que, acometidas por alguma enfermidade, alguma situação difícil na sua vida,
não sabem como buscar ajuda, como fazer para não sofrer tanto diante desta situação tão desafiadora. Fui estudando, trabalhando, me desenvolvendo e encontrei esta solução. Então, o Chá com a Vânia é um espaço aonde você e eu vamos conversar, tomando, claro, o nosso chazinho, e ali vamos trabalhar quais são as suas maiores enfrentamentos, quais são os seus maiores desafios, para juntas podermos resolver isso e vocês ter uma vida um pouquinho mais leve, mais habilidosa, mais feliz. Porque nós, mulheres, carregamos tantas coisas que às vezes nós ficamos nos questionando o que é que eu vim fazer neste mundo. Eu entendi também que nós somos como a lua. Nós temos fases e nessas fases nós passamos por um processo e esse processo nos leva a entrar em ação. Por isso é que nós temos que buscar essas habilidades para entrar em ação. Mas buscando essas habilidades, eu preciso me conhecer para também conhecer o outro e entender a personalidade que eu tenho, saber as minhas sombras, conhecê-las e transformar ela em luz. Porque eu vim nesse mundo para ser luz. E se eu sou luz, eu preciso conhecer aonde está o brilho na minha vida. As mulheres têm certas dificuldades, desafios, porque elas querem tudo muito perfeito. E a perfeição nós só encontramos no céu. Então, eu desafio você a fazer parte deste grande movimento, aonde nós estaremos conversando. Cada semana eu trarei algum assunto relacionado ao autoconhecimento, às habilidades que eu preciso desenvolver e o que é principal, entrar em ação do lado positivo, confiante, na certeza de que se eu tenho um Deus que me ajuda, que está comigo, que me impulsiona, que me encoraja, que me motiva, que me faz ser aquilo que eu vim ser nesse mundo, com o propósito de Deus, essa luz tem que iluminar a vida de muitas pessoas. É por isso que o Chá com a Vânia foi criado com muito carinho, muito zelo e muitas descobertas para serem reveladas aqui nesse encontro, tomando nosso chá e fazendo dessa conversa um dia, uma tarde, algumas horas, onde nós possamos nos relacionar, se conhecer e se entender para poder dar para os outros aquilo que nós temos de melhor, porque nascemos para ser imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes essa imagem está ocultada, ela está ofuscada por tantas coisas que nós estamos carregando, que não são nossos e que nós precisamos dar um basta em tudo isso. Convido então você a tomar esse chá comigo.